assistindo esse vídeo. O meu nome é Karen, sou aluna do 6º período no turno 1 e eu e meu grupo estamos aqui para falar sobre a falência dentro desse ramo que é o direito empresarial. Então, de início, a legislação aplicada é a Lei 11.101 de 2005. E quando a gente fala em falência, o que a gente imagina é o seguinte: é uma crise que a empresa está sofrendo, que se tem uma forma desse vício, dessa crise ser sanado, a gente recorre à recuperação judicial. Mas quando não tem uma forma de sanar esse vício, então nós chamaremos de falência. E aí a pergunta é a seguinte: quem é que pode falir? Só o empresário pode falir? Em regra, sim, só o empresário pode falir, mas essa regra existem algumas exceções. Por quê? As empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas também são empresas. Elas exercem o papel do artigo 966 do Código Civil, que diz sobre quem pode ser empresário. No entanto, elas não podem solicitar o pedido de falência, porque elas são empresas estatais. Então, essa é uma exceção à regra. De fato, a nossa regra é que somente os empresários podem falir. Mas nesses dois casos existe exceção. Para a gente dar continuidade ao assunto, quem está sujeito ao regime falimentar? A regra, nós vimos que é quem é empresário, de acordo com o artigo 966 do Código Civil. No entanto, vimos também que existem as duas exceções, que são a sociedade de economia mista e as empresas públicas, porque são empresas estatais. E aí eu pergunto: quem não é empresário pode fazer o pedido de falência? Pode sim. A resposta é sim. A regra é que o insolvente faça o pedido de falência. No entanto, qualquer pessoa pode fazer esse pedido, não precisa ser necessariamente o empresário, contanto que siga os requisitos estabelecidos na lei citada anteriormente, que é a Lei 11.101 de 2005. Então, existe a autofalência, que é quando o próprio insolvente ele pede ao juízo a decretação da falência, que nós vamos ver mais à frente como é que se dá esse tipo de procedimento. Mas também, se fosse o caso, por exemplo, do insolvente, do empresário falecer, então como poderia proceder nesse caso? A gente vai ver que em caso de falecimento do empresário, quem fará esse pedido de falência pode ser o cônjuge, o herdeiro ou o inventariante. Então, é nesse caso que a gente vê que a regra é somente o empresário pode falir, mas outras pessoas podem fazer o pedido de falência. Outro tipo de pedido pode ser feito pelo credor. O credor ele vai pedir falência para a sociedade, para a empresa devedora. Então, como a gente viu, né, a regra é essa, mas no direito a gente tem muitas exceções. E aí estão dispostas algumas exceções. Mas essa exceção dos herdeiros, inventariantes ou cônjuge fazer o pedido de falência, no caso de falecimento, somente se dá quando o empresário ele for individual. Quando for empresário individual, por quê? Por um sentido lógico. Porque o empresário individual é aquele que é pessoa física. Então, se ele não está mais aqui, tem quem possa fazer esse pedido perante o judiciário, certo? E aí, para a gente finalizar, nós temos que um requisito que é primordial para o pedido da falência é a insolvência. E a insolvência, ela se dá quando? Quando o insolvente ele tem mais passivo do que ativo. No mais, quando ele tem mais dívidas do que patrimônios para quitar essas dívidas. E aí, como se dá esse procedimento? Você faz o pedido perante o judiciário, né? Aí tem que ver qual será o foro competente, ou seja, a gente já envolve uma competência que detalhe, é uma regra de competência absoluta. Então, ela vai ser fixada onde? Em regra, onde a sociedade tem mais volume de negócios.
não será na sede, porque já foi muito discutido isso, mas hoje tem entendimento jurisprudencial que não será na sede, perdão, será onde a empresa tem mais volume de negócios, onde gera mais lucro, onde tem mais rendimento, não será obrigatoriamente na sede, no maior local, certo? E aí, como seria isso? Você vai impetrar no juízo, na reação, o pedido de falência da empresa e a contestação. Então, a contestação, ela será da mesma forma que no procedimento comum do processo civil. No entanto, ela terá apenas 10 dias de prazo, não serão 15, como o prazo processual comum que a gente é acostumado a ver nos outros tipos de ação, né? E aí, como será finalizado esse procedimento? Mediante uma sentença de decretação de falência ou uma sentença denegatória de falência. O juízo ele irá decidir. Se ele decide que ele deve decretar de fato a falência para o insolvente, o empresário individual, a sociedade empresária, então ele dará uma sentença de decretação de falência. Se ele entende que não é necessário decretar a falência da empresa, ele dá uma sentença denegatória de falência. Olá, meu nome é Nicolas e a empresa que nós escolhemos para tratar sobre foi a Nokia. Bem, a Nokia é uma empresa finlandesa que na década de 90 e nos anos 2000 foi muito famosa pela produção de seus aparelhos celulares, telemóveis, nesse ramo, o ramo eletrônico. Porém, em 2007, com a chegada da Apple, a Nokia começou a perder seu espaço. Mesmo com a alta produção e a alta venda, estava perdendo espaço para a Apple. E a Nokia começou a demitir funcionários, começou a tentar reinvestir nessa área e não estava dando muito sucesso. Tanto é que a Nokia fechou um acordo com a Microsoft para a produção de um novo sistema operacional, que esperava muito, mas foi um fracasso. Porque a Apple tinha o iOS e o Android vinha para todas as outras marcas de celulares. Porém, a Nokia tentou investir com um sistema de operacional próprio e foi um fracasso. Disso, em 2014, a Nokia teve que vender todos os seus direitos de produção de celulares para a Microsoft. Ou seja, a Nokia faliu, parou de produzir celulares e aparelhos de telecomunicações. A Nokia decretou falência nessa área. Não significa que a Nokia parou de existir, parou de funcionar. Não. Significa que na área de produções de aparelhos de telecomunicações, a Nokia parou. Simplesmente faliu e nessa área não funciona mais. Para decretar falência de fato, é preciso que exista o preenchimento de 3 fases, sendo a primeira delas a condição do empresário da sociedade, a insolvência do lato sensu ou a declaração jurídica. O pedido de falência pode ter 3 motivos de acordo com o artigo 94 da LRF, sendo eles o não pagamento de título líquido certo, a execução frustrada e as práticas dos chamados atos de falência. Após o pedido de falência, o devedor tem o direito de apresentar contestação no prazo de 10 dias, no qual deve depositar o valor principal, os juros, multas e correções de honorários advocatícios, ou ainda elaborar um pedido de recuperação judicial. Após a contestação, o juiz falimentar irá proferir sentença que poderá julgar improcedente o pedido de falência, cabendo assim recurso de apelação, ou ainda decretar falência, o que caberá a agravo de instrumento. Apesar do CPC estabelecer que da sentença caberá apelação, é uma exceção que está expressamente delimitada no artigo 100 da LRF, que impõe que da sentença que decreta falência caberá agravo de instrumento. O que ocorre a partir do momento em que uma empresa declara sua falência? A partir do momento em que há a sentença que confirme a insolvência de determinada empresa, essa empresa passará por um momento no qual os bens dela serão catalogados e encaminhados para leilão. Então, houve a sentença que declara a insolvência daquela empresa, no caso a sua falência, todos os seus bens serão encaminhados para serem leiloados. No mais,
existem grandes prejuízos que o empresário sofre. O principal deles é que, a partir do momento em que há o decreto de falência, o CNPJ da empresa ele será extinto. E com isso, a partir do momento no qual o CNPJ é extinto, o empresário não poderá exercer atividades empresariais até que aconteça a finalização de sentença. Então, ele não pode mais trabalhar no ramo empresarial até o momento de finalização de sentença. Portanto, em alguns momentos, em algumas situações, em alguns casos específicos, o empresário ele pode depender também de autorização judicial, no qual ele vai poder acessar ou administrar bens. Então, em alguns casos, o empresário precisa sim de autorização judicial para que ele possa administrar e acessar bens. E também existe outro cenário, que dependendo da gravidade no qual levou aquela empresa à falência, se for algo grave ou algo que envolva crime, pode até ser que exista a solicitação de prisão preventiva para o determinado empresário, no qual ele não poderá exercer atividades empresariais até ter uma investigação completa. E quanto à questão dos funcionários, os funcionários daquela empresa, após o decreto de falência, é importante frisar que, quando ocorre esse tipo de situação, muitos são, todos serão despedidos. Porém, nessa questão de falência, todos os empregados, eles têm direito a verbas rescisórias, pois eles foram demitidos sem justa causa. Houve a falência, a demissão ela é sem justa causa e eles possuem direito a verbas rescisórias e com preferências no momento em que vão receber o seu pagamento. Olá pessoal, meu nome é Luciano Emanuel e finalizando o trabalho, vou compartilhar um pouco com vocês sobre os efeitos e as complicações jurídicas da falência. O primeiro deles é o afastamento do falido da administração do seu negócio, bem como a perca do direito de disposição e administração dos seus bens, ressaltando que os bens absolutamente impenhoráveis e o bem de família fica fora dessa exclusão. A inabilitação empresarial, o falido ficará determinado prazo sem poder abrir uma nova empresa, até para servir como uma forma de punição para ele, e para que ele não volte a fazer o mesmo com novas empresas. O falido não pode se ausentar do lugar da comarca da falência sem prévia autorização do juiz. E ele deve também comparecer a todos os atos da falência. E deverá sempre estar à disposição do administrador judicial para dirimir e ajudar em qualquer dúvida.